No Pensa e Crê de hoje, nós vamos dar continuidade ao tema que nós abordamos na semana passada. Falamos sobre o texto que está ali em 1 Timóteo 2, 9 e 15. A pergunta, se você se lembra, é a seguinte: em 1 Timóteo, capítulo 2, 9 a 15, diz que as mulheres devem ser submissas, os trajes que devem usar e que não devem ensinar outras pessoas. O que significa essa mensagem? Quer dizer, essa é uma proibição absoluta de que as mulheres exerçam ministério na igreja? Essa é a questão que se coloca. Nós vimos inicialmente que há um papel de submissão da mulher em relação ao homem no casamento. Nós fizemos questão de, na primeira parte da resposta, explicar a posição da mulher na família. Por que a mulher deve ser submissa na família? Mas e na igreja? Qual que é o papel da mulher na igreja? Em relação à família, eu faço questão que você assista a primeira parte para compreender que na família há realmente uma posição de liderança masculina e nós justificamos ali por quê. Mas o texto se refere não à relação familiar, mas à posição da mulher na igreja. E a impressão que dá, se nós formos fazer uma leitura literal e tomar como absoluta essa orientação do apóstolo Paulo, a mulher não pode nem falar na igreja. Diz aqui o texto, vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 2, de 9 a 12. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras. Aqui, essa parte, a pergunta também se refere à questão da vestimenta da mulher, né? Tem que ser entendido isso aqui no contexto daquela cidade que Paulo está escrevendo, que é Éfeso, onde Timóteo se encontrava, que era a igreja de Éfeso, onde havia muita prostituição. É uma cidade em que havia o culto da deusa Diana, né, a Diana dos Efésios, e o próprio culto ali naquela região, naquela cidade, era feito através com prostituições que faziam parte da cerimônia. Quer dizer, a prática da prostituição, a prática da promiscuidade era parte do próprio culto que se fazia àquela deusa. Então, Paulo está preocupado com essa excessiva erotização do comportamento feminino naquela região, por isso ele dá uma orientação das mulheres se vestirem de forma... E que é uma aplicação também fácil de entender, que as mulheres devem se vestir de uma forma que não provoque, que não seja erotizada. O mundo de hoje tem muito isso, né? Há uma erotização muito grande do comportamento em geral, né? E isso vale, o princípio vale para hoje, mas a razão do apóstolo Paulo estar enfatizando isso tem a ver, está ligado à própria realidade daquela região e também, talvez, aqui nós entendemos por que Paulo é tão severo com o comportamento feminino em relação a essa igreja de Éfeso. Porque se nós entendermos que essa é uma orientação mais localizada, não é uma orientação universal, nós podemos dar uma outra interpretação a esse texto, compreender melhor a interpretação desse texto. Embora Paulo fale isso também na igreja de Corinto, mas a igreja de Corinto tinha o mesmo problema, a única diferença lá é que a deusa, que tinha as mesmas características de prostituição, de promiscuidade, de prostituição cerimonial, era a deusa Afrodite e não a deusa Diana dos Efésios, em Corinto. Então, são realidades paralelas, talvez por isso Paulo dê um tratamento paralelo, mas a gente só pode especular, porque a gente não sabe por que Paulo resolveu dar esse tipo de orientação aqui para Timóteo. Mas ele diz, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Nós, na Sara Nossa Terra, existe o ministério feminino. Nós, não só na Sara Nossa Terra, mas muitas igrejas, como a ordenação, inclusive, de pastoras, isso na Igreja Metodista,
em várias linhas da Igreja Assembleia de Deus, na Igreja Anglicana, na Igreja Batista. São muitas as igrejas que ordenam a presença do ministério feminino, assim como nós. Mas isso não é pacífico no nosso meio. Existem igrejas que não ordenam mulheres. Mantém essa orientação de Paulo como uma direção para hoje, como uma direção absoluta, que impede que as mulheres exerçam o ministério pastoral na igreja. Nós entendemos que essa orientação de Paulo não pode ser tomada como de caráter absoluto por conta da própria realidade da palavra de Deus. Há vários exemplos na Bíblia em que nós vemos Deus delegando o ministério de liderança para a mulher, ou ministério profético, ministério de liderança, ministério de ensino. Então, se Deus, nós vemos, por exemplo, no caso de Débora, em Juízes 4, verso 4, a Bíblia diz que Débora era juíza em Israel. Quer dizer, ela era uma profetisa que era juíza em Israel. O juiz, na época dos juízes na história de Israel, era um líder da nação. Era ele que governava, ele que julgava e dava direção para a nação. Muitas vezes assumia, não foi o caso de Débora, mas o juiz normalmente assumia o papel de comandante militar, comandante em chefe da nação. Então, você vê no próprio Velho Testamento, se Deus delegou um ministério de liderança a uma mulher, é estranho nós chegarmos à conclusão que não é da vontade de Deus que absolutamente uma mulher exerça qualquer função ministerial na igreja, que não possa ensinar, por exemplo, como o apóstolo Paulo parece dar essa direção aqui para a igreja de Éfeso, em Timóteo, para a igreja de Corinto também nós vemos a mesma orientação, e nós cremos que razões locais determinaram essa orientação de Paulo. Mesmo no Antigo Testamento existe uma profeta chamada Ulda. Eu vou até ler o texto aqui, que está lá em segundo livro de Reis, capítulo 22, 14 e 15, em que o rei Josias, precisando de uma orientação, ele achou os textos da Escritura Sagrada que estavam perdidos, ele acha aquele texto e ele quer saber o que fazer, ele fica desorientado, ele vai pedir orientação para uma mulher, e Deus usa essa mulher, Deus fala através dessa mulher, que é a profetisa Ulda, para dar uma orientação para o rei. Diz aqui no 2 Reis 22, verso 14, então foi o sacerdote Ilquias e Aicão, Acbor, Safã, e vai falando das pessoas, foram a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda das vestiduras, ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram, e ela lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem, quer dizer, ela está dando uma orientação, uma instrução direta, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, e assim ela dá a orientação que deve ser dada, que você pode ler lá depois, nós não teremos tempo de abordar aqui. Mas isso mostra que Deus usa mulheres no exercício da função ministerial, já usava no Antigo Testamento, e no Novo Testamento o próprio Paulo faz menção de várias mulheres que exerciam algum tipo de ministério na igreja. Nós vemos aqui, por exemplo, em Filipenses 4, 2 e 3, Paulo fala assim, rogo a Evódia, rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Parece que havia aqui um conflito entre essas duas mulheres e ele está pedindo para elas entrarem em acordo. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Quer dizer, trabalharam com ele na pregação, na instrução, trabalharam com ele no exercício do Evangelho. Lá em Romanos 16, 12, Paulo fala, saudai a Trífina e a Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Você vê que aqui, embora ele não especifique em que consistiu esse ministério, mas é evidente que as mulheres exerciam ministério naquela época. A Bíblia fala que Priscila e Áquila instruíram Apolo nas coisas do Evangelho, lá em Atos 18, 26. Se Priscila ajudou Áquila a instruir
apóstolo, quer dizer que ela ensinou Apolo, quer dizer, ela teve uma postura de ensinar. O que nos leva à conclusão que aquela proibição de Paulo da mulher não ensinar para os homens não é absoluta, não vale para todos os casos em todas as épocas, né? Lá em Atos 21, versos 8 e 9. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que estávamos, chegamos a Cesareia, entramos em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E Filipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Quer dizer, nós sabemos que a profecia é um dom para edificar a igreja. Não tem como mulher profetizar na igreja e não falar. Paulo mesmo, em Coríntios 11, fala para que as mulheres, quando profetizarem, tampar a cabeça, quer dizer, que elas profetizavam na igreja, significa que elas falavam na igreja, elas ensinavam, elas davam instrução, davam direção para as pessoas. Tudo isso mostra que o ministério feminino é uma realidade na igreja, era uma realidade no Antigo Testamento, é uma realidade no Novo Testamento, na igreja primitiva, e é uma realidade para nós. Nós respeitamos as posições que pensam diferente de nós, eu creio que nós temos que andar em unidade em relação a isso, né? Há divergências com relação à interpretação desse texto, é um texto complexo, controverso, mas nós preferimos privilegiar a leitura integral da palavra de Deus, em que vários momentos Deus usa pessoas, Deus usa mulheres no exercício do ministério, na pregação do evangelho, e por isso nós não vemos razão aqui na Sara Nossa Terra de não fazer o mesmo. Pense e creia. Esse foi mais um Pensa e Creia. Agradeço a você que participou. Continue enviando suas perguntas, que são muito importantes. É muito importante nós esclarecermos as nossas dúvidas. E no próximo programa está aí descrito no vídeo a próxima pergunta que será respondida por nós.